Ó, Michel, o seu deve estar montado mais ou menos nesse esquema. Deixa eu só fechar aqui pra gente começar do zero realmente. O analisador. Por telefone eu te falei, mas rapidinho. Aqui é a entrada de tomada. Que é a tomada que você vai ligar no equipamento. Esse ponto aqui é onde vai ter a garrinha, que é onde eu falei pra você que você vai ligar no ponto de aterramento do equipamento. Nesse caso aqui eu tô usando a garra, mas poderia ser o pino banana, se fosse o caso de encaixe. Aqui é a entrada de alimentação do analisador, que tá ligado na força. E aqui atrás é o cabo de dados que tá ligado no aparelho. A montagem você já fez aí. O aparelho ele também trabalha para fazer o teste diretamente nele. Ele tem uma memória, ele conseguiria salvar o teste, você conseguiria fazer tudo aqui, que ele é touchscreen, você consegue mexer e faria o teste aí. Só que não compensa porque ele salva na memória, só que dá mais trabalho descarregar da memória para o software e criar o arquivo PDF em si já pronto, do que já fazer usando o notebook. Então a montagem é basicamente essa. No caso de usar o ECG, você colocaria nesses bornes. É que eu não tenho nenhum cabo ECG aqui, senão eu conectaria no aparelho e já conectaria aqui para você ver. Mas não tem segredo, conectou o cabo, uma garrinha em cada um aqui. Se fosse caso do ECG, de um eletrocardiógrafo, usaria as 10. Aqui no software já, você abriu o software, ele automaticamente identifica que tem um analisador já conectado, que ele dá até a numeração do analisador. Se deseja começar os testes, você coloca sim. Aqui no campo, vamos começar a carinha dele aí, você vai ver. Começar aqui do cantinho. Identificação do ensaio. É a numeração que a gente falou para você, que a gente vai padronizar para as clínicas, que é 2019 0. Vou colocar um número genérico aqui, que seria os 4 últimos dígitos do número de série. Vou colocar aqui 2353, um exemplo. E S, que é de segurança elétrica. Aqui no campo cliente, você vai dar um buscar. No meu caso aqui já tem cliente cadastrado. Então eu já tenho um banco de dados aqui. Quando no seu caso, como não vai ter, você vai vir aqui no campo novo e vai criar o cliente. Vai colocar todas essas informações aqui, inclusive CNPJ. Eu já vou ver o CNPJ dessa unidade que você tá e as informações que a gente tem aqui. Eu já te passo e você faz o cadastro aí. Terminou de colocar as informações, clique em salvar. Eu, como já tenho aqui cadastrado, eu vou selecionar RKP, que é um genérico. Terminou de cadastrar, salvo e selecionou o cliente, já está aqui a informação. Nesse campo aqui de equipamento, você vai ver a mesma coisa, buscar e vai cadastrar o equipamento. Como eu já tinha cadastrado, já tem um banco de dados aqui. Como é a primeira vez que você vai estar fazendo, você vai vir aqui também, novo, e vai criar um equipamento. Vou colocar aqui, monitor multiparâmetro. Identificação do equipamento, que no caso é o número de série. Vou pôr aqui 080W 10090. Modelo. Nesse caso aqui eu tô com DX2021. Vou colocar aqui, ó, DX2021. Fabricante é a Dixon. Clico em salvar. Equipamento cadastrado com sucesso, ok. Ele já habilitou aqui na minha lista, ó. 080W 190. Ele já está no meu banco de dados. Como é a primeira vez que você vai fazer, você vai ter que cadastrar todo o banco de dados. Mas na próxima revisão, por exemplo, ano que vem, quando for ser feito, você já vai ter esse banco de dados. Então você não precisa cadastrar equipamento. É só vir aqui, procurar ele, seleciona, 2 cliques ou clica aqui para ele marcar e clica selecionar.
ele já marcou o equipamento. Responsável técnico sempre vai ser o Gabriel Borges. Executante, seu nome e pelo menos o primeiro ou o último sobrenome, tanto faz. A data e a hora, ele trabalha em função do horário e a data do seu notebook. Então ele faz automático, um preenchimento automático. Se for o caso de você tentar fazer alguma coisa retroativa, teria que alterar a data e a hora do notebook. Sequência de teste é a sequência que a gente criou junto lá. Você vai vir aqui, ó, buscar. No seu caso vai ter só uma. No meu tem duas, mas a sua vai ser a que você criou. Você dá 2 cliques, selecionou também. Já está valendo. Esse campo inspeção você não vai mexer. E o campo de observação, eu costumo colocar patrimônio, ou você pode colocar tag, uma identificação extra do equipamento aí. Vou pôr um número genérico aqui, como sendo o número de patrimônio. Temperatura e umidade seria temperatura e umidade ambiente. Vou colocar daqui, por exemplo, tá uns 24 graus e uns 53 de umidade. O analisador está online, a identificação do aparelho e, para finalizar, iniciar ensaio. Ele vai falar, ó, de acordo com as configurações do teste, realizar as seguintes conexões. Se está ligado e conectado corretamente. A gente já fez a ligação, só dá um OK. Ele vai começar a fazer o teste, ativou os relés. Aí ele vai falar, ó, de acordo com a norma 6253, realizar as seguintes conexões. Ligar a parte aplicadas em PA, ligar todas as partes metálicas em Kelvin, que é a garrinha, e verificar o aterramento de proteção, que já é um ponto de aterramento que a gente colocou lá. Dá um OK. Ele vai fazer o segundo teste e vai falar, ó, os relés de alimentação do equipamento em teste foram comutados, liga o equipamento novamente e pressione o botão OK após a conclusão do procedimento. Então, eu vou vir aqui, ó, apertar o botão para ligar novamente, dou um OK, ele termina de fazer o teste e os relés de alimentação do equipamento em teste foram comutados, liga o equipamento novamente, ele já está ligado. Dou um outro OK novamente. Um OK ou um Enter, tanto faz. Beleza. O ensaio foi concluído com sucesso. Deseja armazenar o ensaio realizado? Sim. O ensaio foi armazenado com sucesso. Deseja gerar um laudo em PDF com os resultados do ensaio? Sim, também. Então, ele automaticamente já salvou na própria memória dele o laudo e já está gerando o documento em PDF para mim. Deu aqui, laudo válido. Ele já criou o relatório para mim. O logo da empresa, a identificação do ensaio, que é o número do certificado que a gente comentou, a data e a hora, a validade, que ele automaticamente valida por 1 ano, as informações do cliente, os dados do equipamento que a gente cadastrou, que é o equipamento que está em teste, as condições ambientais, os dados e informações do simulador que a gente está usando e os valores de leitura. E aqui no final, o campo de observação com o número de patrimônio. Ou tag, tanto faz. Aqui, no caso, todos os certificados, eles são criados, só que eles não vêm com assinatura digital já pronta. Então, eu tenho esse programinha de PDF que nele eu consigo fazer a assinatura já digital. Como eu já tenho a assinatura salva, eu venho aqui, ó, assinar documento. Espera
aí que o processo é lento. Já tem a assinatura aqui, ó. Já tá validada. Pego aqui a do Gabriel, coloco aqui no campo do responsável. Aqui eu pego a outra. No caso, essa não é minha assinatura, então eu vou vir aqui, ó, menos, e vou adicionar. Vou buscar a minha assinatura no meu computador. Eu tenho uma pastinha salva aqui com as assinaturas já. Selecionei a imagem, coloco aqui aplicar. E assino meu nome. Salvo o arquivo. Aí você cria uma pasta de acordo com centros clínicos. Por exemplo, eu criei uma genérica, ó, Centros Clínicos Intermédica. E aqui eu separo por unidade. Identifico, aqui já vem o número do certificado. Você pode pôr o nome na frente para facilitar a identificação. Salvo e já era, o certificado está criado. No caso aqui, para continuar, você só vem aqui no campo criar novo ensaio. Ele vai aparecer essa mensagem, você coloca sim, que você começa todo o processo de novo. Coloca o número do certificado, o cliente você já criou, você só seleciona, e o equipamento você vai fazer o mesmo processo. Vai vir novo, vai cadastrar o equipamento, as informações dele e vai seguir todo o processo novamente.